Olá pessoal, eu sou o Joaquim Jackson, sou bacharel em Direito e consultor empresarial e estamos aqui hoje para mais uma aula do Grupo Intra, certo? Hoje vamos falar sobre o E-Social. Vamos falar inicialmente, vamos tentar dar para vocês um conceito, tentar detalhar o que é esse E-Social, como surgiu, por que é obrigatório, por que teve que ser feito, quais as melhorias, quais as vantagens, quais as desvantagens dele. Certo, pessoal? Acompanhe comigo no slide. O E-Social é um projeto do governo federal cujo objetivo é unificar, integrar e padronizar o envio de informações pelo empregador em relação aos seus empregados. Também conhecido como EFD Social ou SPED Folha. Teve sua implantação a partir de janeiro de 2014 e envolve desde o empregado doméstico até as grandes empresas. Então, pessoal, a partir daí a gente já dá para começar a ter uma noção do que é o E-Social, certo? O E-Social tem o objetivo de unificar, integrar e padronizar. Ou seja, vocês estão vendo aí que ele não está falando em nenhum momento de criar novas obrigações. Ele vai apenas adequar as obrigações já existentes ao nosso cotidiano moderno, a um sistema mais prático, mais eficiente, na verdade. Certo? Então, ele teve sua implantação em janeiro de 2014 e envolve desde o empregado doméstico até as grandes empresas, as grandes corporações. Isso é muito importante saber porque ainda temos aquela mentalidade onde essas novas obrigações só atingem a classe mais baixa. E isso não é verdade. Essa obrigação, o E-Social, ele vem aí para englobar todo mundo, para ajudar todo mundo, não só os pequenos empresários, os empregados domésticos, como também todas as grandes corporações, as grandes empresas, certo, pessoal? Todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais sobre qualquer forma de trabalho contratada no Brasil farão parte do E-Social. Então, essa palavra em si, essa primeira palavra, ela já lhe dá um norte. Todas, então é no geral, sem exceção, todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais sobre qualquer forma de trabalho contratada no Brasil farão parte do E-Social. Vamos lá. O E-Social eliminará uma série de informativos enviados atualmente pelas empresas a vários entes do governo, como a GFIP, que é a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, e a GPS, que é a Guia de Previdência Social, assim como também a DIRF, que é a Declaração do Imposto de Renda retido na fonte. Então, pessoal, todas essas declarações serão não eliminadas, elas serão unificadas. Por quê? O empregador, ele tem uma série de obrigações que são, digamos que, repetitivas. Essas obrigações, elas fazem o brasileiro perder muito tempo. E, como vocês já devem imaginar, tempo nesse momento, mais do que nunca, é dinheiro. Então vamos lá, pessoal. A GFIP, o CAGED, a RAIS, a GPS e a DIRF, todas essas obrigações serão eliminadas, elas serão unificadas, elas são transferidas para o E-Social. Ou seja, tudo que você fizer no E-Social, ele vai ser compartilhado para os órgãos que receberiam essas informações através dessas antigas declarações. Certo, pessoal? O que acontece? Se antes você tinha que fazer a GFIP e depois você ia fazer as mesmas informações para preencher o CAGED, as mesmas informações para preencher a RAIS, as mesmas informações para preencher a GPS e as mesmas informações para preencher a DIRF, hoje você vai preencher uma única informação online e essas informações serão repassadas a cada órgão que necessitar. Certo, pessoal? Continuando. O projeto abrange, além da escrituração da folha de pagamento, eventos como a contratação de funcionários, alterações posteriores de cargos, horários, rescisões de contrato, ações trabalhistas e dissídios, entre outros, que são enviados ao governo para um único repositório digital.
Essa parte final traz o que eu acabei de falar no slide anterior. Único repositório digital. Aí você pergunta, único repositório? E as outras informações? Não, pessoal, o repositório é único. Porém, quem vai ter acesso são mais de um. São vários órgãos. Se antes tinha Caixa Econômica, Previdência Social, entre outros, agora você não vai precisar mandar para cada um. Você vai mandar uma única vez e esses órgãos vão ter acesso a esse repositório digital com uma facilidade ainda maior do que o que acontecia antes, certo? Vamos lá. O E-Social é uma ação conjunta dos seguintes órgãos, pessoal. O Ministério do Trabalho e Emprego, que é o MTE, o Ministério da Previdência Social, o MPS, o Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, a Caixa Econômica Federal, representando o Conselho Curador do FGTS. Então, essa ação ela é uma ação conjunta, pessoal. Ou seja, todos terão obrigações e todos terão direitos. Mas o principal é que tudo será em benefício do trabalhador e do empregador. Certo? Vamos lá. Por que o E-Social? Por que veio agora surgir essa nova relação onde as declarações antigas, as declarações manuais ficaram para trás e agora é tudo online, certo? As empresas, os empregadores são obrigados a preencher diversas declarações e documentos que possuem as mesmas informações. Eu acabei de falar para vocês e isso aí ilustra, esse slide ilustra tudo que eu falei. Se tinha o CAT, PPP, Portal Caged, a RAIS, a DIRF, a GFIP, o FGTS e o livro, todas essas informações elas serão unificadas, pessoal. Todas essas informações elas serão repassadas a um único repositório digital. Você vai preencher tudo no site do E-Social, vai baixar um aplicativo próprio, você vai preencher normalmente e agora e depois os próprios órgãos vão ter acesso. Você não vai precisar repassar a cada um. Eles vão, depois que você preencher o E-Social, eles já vão ter acesso a tudo que você informou, pessoal. Bem, quando você pergunta o porquê do E-Social, a gente tenta imaginar o que vinha sendo feito de errado, o que estava errado para a gente tentar uma melhoria. Vamos lá. As consequências do modo antigo, certo? Vou elencar algumas aí para vocês terem noção da necessidade do E-Social. Dificuldades para garantir os direitos dos trabalhadores. 75% dos empregados domésticos e 30% dos autônomos na informalidade. Vocês têm noção do que é isso, pessoal? 75% dos empregados domésticos, 30% dos autônomos na informalidade. 75% quer dizer que a cada 4, apenas um era formalizado. Então, isso todos deixam de ganhar. O empregado tem seus direitos ignorados, o empregador não faz a coisa certa. Então, o E-Social vem aí para tentar não só cobrar desse pessoal a formalização, como também ajudar a manter um padrão. A complexidade para o cumprimento das obrigações pelos empregadores. Ou seja, cada declaração ela tinha suas peculiaridades. Então, para você enviar as mesmas informações, muitas vezes você tinha muitos problemas em uma ou outra. Então, se você vai enviar uma informação para um órgão e para o outro órgão você precisa enviar a mesma informação, por que a dificuldade? Por que não facilitar? Pessoal? Isso aqui é muito importante também, pessoal. Tempo gasto para pagar impostos no Brasil. 2.600 horas por ano. Isso é o chamado custo Brasil. Pessoal, é muito tempo. É muito trabalho para fazer a mesma coisa. Então, o E-Social está chegando aí com o objetivo de diminuir esse custo Brasil, certo, pessoal? 4 bilhões de diferença entre a folha de pagamento e a GFIP. Pessoal, 4 milhões de diferença. Então, se você faz uma informação e no outro órgão você tem que fazer a mesma informação, por que está dando essa diferença? Isso não deveria acontecer, né, pessoal? Então,
o E-Social vai garantir também isso aí. Você vai enviar a informação e os órgãos vão puxar a mesma informação. A garantia da equidade, certo? Fraudes e pagamentos indevidos no seguro-desemprego, abono salarial e benefícios previdenciários. Isso aí não é segredo para ninguém. Todos sabem que o que muitos tentam fazer para burlar o Estado. Então, da maneira antiga, ficava muito mais fácil. As consequências eram fortes. Esses pagamentos indevidos geravam rombos incalculáveis aos cofres do Estado. Certo, pessoal? Pessoal, quais os objetivos principais do E-Social? Vamos lá. Garantir o direito dos trabalhadores. Como eu falei para vocês agora há pouco. Tem muito funcionário trabalhando na informalidade. Tem muito trabalhador sem ter sua carteira assinada, sem ter seu contrato de trabalho formalizado. Simplificar o cumprimento das obrigações pelos empregadores, reduzindo custos e a informalidade. Uma coisa está ligada à outra. Se o empregador ele tem mais acesso à informação, se ele tem mais facilidade para transmitir aquela informação, se ele vai pagar menos por isso, então é muito mais fácil ele chegar e formalizar aquele funcionário que estava informal, né, pessoal? Qualificar as informações prestadas ao Estado. Ou seja, o Estado recebia tantas informações que não conseguia receber uma informação de qualidade. O prazo era o mesmo. No entanto, a qualidade da informação não era. Então, chegava a informação não padronizada, isso dificultava até mesmo o acesso pelo próprio órgão do Estado. Certo, pessoal? Aumentar a arrecadação, mas não pela criação de novas taxas e impostos, mas sim com a diminuição da inadimplência, da incidência de erros, da sonegação e demais fraudes. Então, pessoal, mais uma vez falando, se o E-Social vai transmitir as mesmas informações e os órgãos vão poder ter acesso às informações de maneira igual, então a chance de diminuir a inadimplência, a incidência de erros, a sonegação e as demais fraudes é muito grande. Vai ser muito mais fácil de fiscalizar, vai ser muito mais fácil de impedir essas manobras por parte de alguns empregadores, né? Então, diante de todas essas consequências que eu falei e de todos esses objetivos que a gente acabou de constatar, qual a solução? O que fazer para melhorar a situação? Uma nova ferramenta de prestação de informações, uma nova forma de registro dos eventos trabalhistas, ou seja, o E-Social, certo? Então, tem que ficar claro para vocês que o E-Social está vindo para ajudar, para somar, para impedir que algumas pessoas trabalhem de forma incorreta. Quais as vantagens do E-Social para o empregador, pessoal? Organização forçada da documentação dos empregados. Ou seja, é uma organização forçada por quê? Porque o empregador ele vai ser obrigado a ter um comprometimento maior. Ele vai ser obrigado a cobrar mais do seu contador, do seu departamento de recursos humanos ou algum departamento similar que tenha na sua empresa, certo, pessoal? A redução de papéis e arquivos na empresa. Ou seja, se você tem, ao invés de 5 declarações, de 10 declarações, você vai ter uma única declaração e online, então o custo vai ser menor. A redução de papéis ela vai ser evidente, certo? Então os arquivos dessa empresa vão diminuir e vão te dar um modo mais calmo de trabalho. Garantia das informações contemporâneas para ações trabalhistas e aposentadorias. Ou seja, aquelas informações que davam muito trabalho de conseguir. Aquelas informações que às vezes até se perdiam nos arquivos do Estado, certo? Então, você vai ter a garantia de que essas informações vão estar sempre acessíveis, pessoal. A redução do impacto das fiscalizações do trabalho da Receita Federal do Brasil. O acompanhamento será mensal e virtual. Ou seja, tem que acabar aquele medo de fiscalização. Muitas vezes o empregador trabalha corretamente, perfeitamente, e mesmo assim tem um certo receio de ter uma fiscalização para que descubra que ele está fazendo alguma coisa errada. Então, o que acontece? Essa fiscalização ela vai ser mensal, mas vai ser virtual.
pessoal vai conseguir acompanhar toda essa movimentação da empresa e se tiver alguma coisa incorreta, vai dizer para que o empregador possa retificar, corrigir e assim conseguir trabalhar perfeitamente na legalidade. Concorrentes nas mesmas condições para cumprimentos da legislação e encargos. Então, algumas vezes o empregador vai chegar para você e vai dizer: mas aí fica difícil de trabalhar, porque enquanto eu faço tudo certinho, faço todas as minhas declarações, vem aí um concorrente e não faz nada disso e consegue trabalhar do mesmo jeito, consegue ter uma vida mais sossegada. Não, o E-Social está vindo para abraçar todo mundo, pessoal. Ele está vindo aí para ajudar todo mundo, até mesmo quem não queira ser ajudado. Ele vai ter que se enquadrar, certo, pessoal? Então vai ficar todo mundo no mesmo patamar de obrigações. O trabalho do RH fica diluído durante o ano, sem a sobrecarga dos anuais e dos fechamentos mensais. Então, quem nunca viu algum contabilista ou seus funcionários falarem do peso das obrigações? O peso daquele prazo que está se acabando. Aquela declaração anual que só tem até o dia 30 para encerrar. Aquela declaração mensal que todo final de mês tem que ter. Então, as obrigações elas ficarão diluídas durante o mês inteiro, durante o ano inteiro. Então, todo dia vai ter alguma coisa para fazer. Todo dia, a cada evento, ele já vai ter que ser inscrito. Então, não vai ter aquela sobrecarga. Com isso, o trabalho do RH fica diluído durante o ano e não sobrecarregado em determinadas partes do ano, principalmente porque o pessoal deixa sempre para a última hora. Então, todos os eventos terão que ser inscritos no E-Social logo em seguida. Bem, pessoal, e quais os desafios para o empregador? O que vai ser uma incógnita nessa nova etapa? Vamos lá. O empregador vai ter que ter um cuidado maior em relação aos prazos para não sofrer multas, certo? Os prazos que já existiam, que eram deixados para a última hora, agora vão ter que ser respeitados mais do que nunca. Por quê? Porque diariamente, a cada evento que ocorrer na sua empresa, esses eventos têm que ser inscritos no E-Social. Ou seja, não tem mais aquele prazo do final do mês, aquele prazo do final do ano. Então, isso é um desafio para o empregador, é mudar a sua cultura para que seja feitas as obrigações todas no momento certo, digamos, é isso? Cumprir a legislação para evitar a fiscalização, que será eletrônica e assertiva. O que é que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que se a legislação não for obedecida, a fiscalização vai acontecer. E se ela acontecer, ela vai ser eletrônica, ela vai ser virtual, mas ela vai ser bem objetiva. Ou seja, se tiver alguma coisa incorreta, essa fiscalização ela vai achar e vai autuar. Certo, pessoal? Qualificação do RH perante a nova realidade. Todos nós temos que nos adaptar a essa nova etapa de obrigações, esse novo modelo de obrigações. E então o pessoal do RH são quem mais vai ter que agilizar essa mudança, quem mais vai ter que aprender na prática isso aí. Então a qualificação do RH ela vai ser essencial, ela vai ser inevitável. Tem que se qualificar para poder continuar trabalhando de uma maneira certa. Mudar a cultura da organização. Isso aí está bem destacado aqui no slide, exatamente porque é um dilema que nos acompanha sempre. A cultura de organização empresarial no Brasil, por parte dos empregadores, é muito deficiente. Ela tem que ser modificada, ela tem que ser alterada, ela tem que se adaptar à nova gestão, ela tem que se adaptar a esse novo modelo de envio de informações, para que você possa trabalhar corretamente. Isso aí vai ter que acontecer, certo? O envolvimento não será somente do RH. Lideranças e jurídico precisarão trabalhar juntos para manter as informações dos empregados atualizadas. Então, o RH é a parte principal para se adaptar, para aprender e aplicar essas novas mudanças. Mas as lideranças, os líderes da empresa, o setor jurídico precisarão trabalhar em conjunto para manter tudo funcionando corretamente, tudo organizado perfeitamente, certo, pessoal?
Eventos tempestivos demandarão uma mudança de cultura da empresa, em virtude da sua instantaneidade, como, por exemplo, admissões deverão ocorrer no dia anterior, aviso de férias deverá ser emitido conforme a CLT. Aí você me pergunta, mas não já era assim? Não tinha que ser assim? A lei não já manda ser assim? Manda, mas na prática não era o que acontecia, certo, pessoal? As admissões deverão ocorrer no dia anterior ao início da atividade laboral, é claro. Então, tudo isso já era para ser assim, mas não era. Aviso de férias deveria ser emitido conforme a CLT, sempre teve que ser, mas não era. Então agora vai ser muito mais fácil do governo constatar essa irregularidade. Vai ser muito fácil não, vai ser certo. O erro vai ser encontrado de uma forma perfeita. Então não adianta tentar fazer, não adianta tentar mudar. Vai ter que se enquadrar a legislação.